UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre globalização. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Indemburgo Francisco Pires, diretor do Instituto de Geografia da UERJ. Pós-doutor pela Universidade de Barcelona, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também se graduou em Geografia, o professor Indemburgo Pires dedica-se a linhas de pesquisa voltadas à globalização, políticas públicas, reestruturação territorial e financeira e ciberespaço, entre outros temas. Eu sou Eneida Leão e esse é o UERJ Entrevista. Professor Indemburgo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Ter a oportunidade de estar aqui na Rádio UERJ e poder falar com os espectadores, da rádio. Professor, ouvimos expressões como aldeia global, capitalismo global, cidadania universal, morte do Estado de Direito. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esses conceitos e nos explicasse o que de fato traduz a globalização. Bom, a expressão aldeia global ela foi criada nos anos 60 por um filósofo canadense, estudioso das tecnologias da informação, chamado Marshall McLuhan, E ele foi desses teóricos, um dos primeiros a formular uma teoria sobre a formação de uma rede de comunicação no século XX, Ele praticamente pré-anunciou a internet 20 anos antes dela ocorrer. Então, foi ele que criou essa expressão. Mas a tecnologia que ele se baseava, que seria o veículo, para criar a ação dessa retribalização humana na aldeia global, seria a televisão. Tem aquela máxima dele, o meia-mensagem. O meia-mensagem, exatamente. Sobre o capitalismo global, que você perguntou também, no meu ponto de vista, o capitalismo global ele significa um processo de hegemonização da lógica global do capital, ou seja, em todos os aspectos da reprodução material e planetária da existência humana. Na verdade, é como se o capitalismo ele não tivesse um modo de produção que se contrapusesse a ele dentro dessa lógica da reprodução planetária da espécie humana, dos seres humanos. Então, nós somos praticamente sobre a direção lógica desse processo hegemônico, que é o capitalismo global. A cidadania universal ela foi formulada depois da Segunda Guerra Mundial, Ela é uma utopia da aplicação global dos princípios da Declaração dos Direitos Universais, Direitos humanos. Dos direitos humanos, para todos os países do mundo. Isso é um ideal, humano, criado depois da guerra, depois de um grande conflito internacional, mas que também não se consolidou de uma forma total. Claro que todo mundo almeja isso, essa cidadania global. A morte do Estado de Direito, no meu ver, ela acontece nas sociedades que têm eliminado, as garantias democráticas de representação social, as instituições que representam a expressão das minorias, dos povos. Ou seja, a morte do direito do Estado é quando os direitos civis não são mais respeitados, os direitos constitucionais não são mais respeitados, a garantia à privacidade não é respeitada, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, de organização. Como o senhor explica, então, a relação desses conceitos com a globalização? Hoje, existem anseios do ponto de vista da ética humana, existem anseios do ponto de vista de uma racionalidade maior em relação à questão ambiental, em relação à produção social humana, aos direitos, a garantia dos direitos para todos os cidadãos no planeta. Então, nesse aspecto, sim, eu acho que tem uma relação. Agora, por outro lado, professor, no âmbito social e político, nós temos assistido a uma retomada da direita em diversos países. Sim. A que o senhor atribui esse fenômeno? Em que medida ele está associado à globalização também? Não necessariamente à globalização. Ele está associado, no meu ponto de vista, à crise estrutural do capitalismo, Como aconteceu com o fascismo e com o nazismo,
que são fenômenos que nós temos uma história, né, que a gente tem que sempre recorrer à história, né, e todos dois surgiram num período em que houve num contexto muito adverso, em que as esquerdas elas não conseguiam ter um projeto e formular um projeto social, né. Um vazio de representação, Um vazio né? de representação. Mas, acima de tudo, agora, com a crise que aconteceu em 2008, 2009, né? Foi uma crise de caráter global, que vários bancos internacionais... Pela primeira vez, a crise acontece no centro do capitalismo, né? O capitalismo, de um certo modo, se deu conta de que não basta mais só apenas acumulação financeira. Dinheiro gerando dinheiro. E existe um projeto hoje de retomada da acumulação em base produtiva. E daí a disputa por mercados, né? Você vê que hoje tem uma luta, uma guerra praticamente por mercados entre os Estados Unidos e a China, por conta exatamente dessa compreensão de que tem que novamente se restabelecer as bases da acumulação capitalista global, né? Professor Hindenburgo, e a Bitcoin, como ela funciona na prática? A Bitcoin é uma moeda virtual, é um meio de troca privado que opera como uma moeda em alguns ambientes, principalmente no ciberespaço, né? Mas não possui os atributos completos da moeda real, como a gente conhece, né? A Bitcoin ela tem um status, não tem um status de curso legal, como tem, por exemplo, as moedas que a gente conhece, o dólar, o euro, o peso, o próprio real, né? Não tem uma jurisdição territorial definida, ou seja, ela não é controlada por uma autoridade estatal ou legal, né? E seu valor, ela possui um equivalente no mundo real. Você pode calcular o valor da Bitcoin em euro, você pode calcular em dólar, tem uma expressão local. Até, por exemplo... Uma conversão? Uma conversão, por exemplo, na Venezuela, que criou agora uma moeda própria, né? O petro, né? A equivalência é o petróleo. E, professor, nós temos muitos investidores aqui no Brasil em Bitcoin? Então, hoje a gente tem aproximadamente uma população de 1,5 milhão de pessoas que estão investindo em Bitcoin. Parece uma coisa incrível, assustadora, né? Só para vocês terem uma ideia, surgiram novos serviços na área de financeira e com tecnologia para atender esse nicho de mercado, né? Hoje no Brasil a gente tem praticamente 386 empresas na área que a gente chama de tecnologia financeira. O Brasil está na frente, na América Latina, né? Está na frente no lançamento dessas startups, dessas empresas que estão oferecendo novos serviços da área de finanças. Por exemplo, crédito, oferecendo oportunidade de pessoas montar empresa, né? Criando novos mecanismos para que as pessoas tenham mais possibilidades diferente das possibilidades tradicionais dos bancos. A gente poderia dizer, então, que essa é a moeda global? Ela é a moeda do ciberespaço hoje, ela é a moeda da internet, e a gente pode dizer sim que é um processo irreversível, certo? Que basta ver a capitalização do Bitcoin, né? Hoje eles chegaram a praticamente todos aqueles que estavam envolvidos, né? A capitalização chegou a alcançar 240 bilhões de dólares, né? E é uma coisa assim, impressionante, isso num ano, né? E hoje esse segmento ele tem uma capitalização ainda maior, né? E é o futuro, né? O futuro está aí nessa área, né? Sem dúvida. Professor Hindenburgo, seria possível pensar a globalização sem internet? Olha, pela perspectiva de McLuhan, né, que foi o primeiro, sim, né? Existiria outros meios que poderiam fazer isso, né? E também tem alguns autores, o Paul Ritz, que chegou a lançar um livro aqui pela EduErg, né? Sobre globalização, mito e realidade. Ele dizia que a globalização, tal como ela é colocada, ela é um mito, ela é mais um mito. Ao meu ver, existe uma ideologia que está por trás disso aí, né? E, na verdade, a expressão globalização ela foi fundada na Escola de Negócios de Harvard, né? Para mostrar que, no período que a gente está vivendo hoje, essa forma financeirizada do capitalismo ela é um imperativo irreversível, do qual não resta outro caminho para as nações, principalmente as nações emergentes, né? Ou se adapta ou se subordina a esses preceitos
desse novo processo de internacionalização financeira, né? O professor Milton Santos, que inclusive é doutor honoris causa aqui da UERJ, né? Foi nosso instituto lá. Maravilhoso. É. Ele falava em 3 tipos de globalização. Uma como nos fazem vê-la, como fábula, outra como ela é, como perversidade, e outra como pode ser uma outra globalização. Atualmente, o senhor acredita que esses 3 mundos ainda existam? Ainda é possível pensar em uma globalização mais humana, nessa outra globalização que ele preconizava? Em primeiro lugar, vamos pensar as 3, né? Eu acho que sim, tá? Mito e fábula muito parecido, né? Uhum. Na verdade, eu vejo como ideologia, né? Existe uma ideologia dessa globalização como se os êxitos e as conquistas na ciência, né, no desenvolvimento das tecnologias de informações fosse se espraiar, né, para todos os recantos. E, na verdade, isso não acontece, né? Eu acho que ele, quando falou de perversidade, ele fala sobre o crescimento das desigualdades, dos conflitos e das contradições, né? Mas a gente vê hoje e assiste, na verdade, é um crescimento extraordinário da violência, né? Que é muito maior do que simplesmente ser perverso, né? Que é uma violência que começou a se instituir como um paradigma, né? E se institui como paradigma a partir de quê? Da ideologia da segurança, da proteção, do combate à corrupção. A violência está instituída quando você defende o uso generalizado de arma, a pena de morte, sem julgamento, o emprego de força militar. A violência está instituída quando você não respeita os direitos humanos, a cidadania. O direito de se movimentar hoje, né, entre os países, se locomover entre as nações, está sendo violentado. Você para se locomover, você tem que provar várias coisas, né? Eu sou um professor, eu fui aluno do Milton Santos, né? Na graduação e na pós-graduação, né, quando estava fazendo um doutorado na USP. Eu pertenço àquela geração que acredita que para enfrentar essa globalização perversa, né, a gente precisa evitar o aprofundamento dessa competitividade destrutiva, o crescimento das desigualdades em escala global. Eu acho que a gente tem que lutar contra o enfraquecimento, né, da capacidade dos Estados em garantir a reprodução social. A gente tem que, de certo modo, estimular que seja feito investimento mais na sociedade, na reprodução social, mais em educação, mais em saúde, né, do que propriamente simplesmente em segurança, como se formula hoje, né? Uhum. Não estou dizendo que não tem que fazer, mas eu acho que para os políticos eles podem prescindir de certas regalias, de certas condições que eles possuem para poder viabilizar essas condições, né? Com certeza. Então, eu sou daqueles que acreditam que a globalização deve ser conduzida de forma não subordinada e soberana pelos países. Eu acredito que os países devem ter políticas públicas e formular políticas no interesse da reprodução social. Com certeza, professor. Para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor nos contasse quais os seus principais projetos em curso. Meu principal projeto, que estava aqui na FAPERJ de Prociência, é sobre governança da internet. Eu fiz um estudo sobre o ecossistema da internet, sobre a governança da internet. Participei de vários fóruns das Nações Unidas com a discussão desse tema, né? Escrevi alguns artigos. Então, eu estive envolvido durante muito tempo com essa temática, né? Recentemente publiquei na Itália, né, pela Universidade de Milão, um trabalho que trata sobre essa governança global da internet, que é feita por um único país, que é os Estados Unidos. Uhum. Tem uma empresa, que é a ICANN, né? Que é a empresa que gera os números e os códigos, os protocolos, né, para a identificação de empresas, de instituições dentro da internet. E eu vi que a gente não está no mundo multilateral. A gente vive um unilateralismo. Uma única nação controla a governança da internet, que é o caso dos Estados Unidos. Nós somos só topônimos de endereço, né? O BR, que tem pouca interferência. Embora a gente consolidou, via Comitê Gestor da Internet, um modelo bem típico nosso, né? Em meados dos anos 90, de governança da internet, o Comitê Gestor da Internet. Tem toda uma formulação para o funcionamento da internet aqui no Brasil, né? E o Marco Civil também na internet, isso, eu ia perguntar sobre isso. Que é, eu acho, assim, um dos mais avançados modelos
de gestão, de governança da internet voltada e dirigida para o cidadão, né? Professor, muito obrigada por participar aqui do UERJ Entrevista. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder colocar essas minhas ideias. Obrigado. Nós conversamos com o professor Indemburgo Pires sobre globalização. Participe! Mande suas sugestões para radioerj@gmail.com. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.